noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol. Como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo para vocês das atualizações do dia, notícias de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Vamos falar um pouco do mercado da bola também, tá bom? Vamos começar falando do Flamengo, galera. Vitor Pereira chegou no Rio de Janeiro, se apresentou no Ninho do Urubu e conheceu os atletas que vai trabalhar. Perguntado o porquê de ter escolhido o Flamengo para dirigir, o treinador disse porque teria possibilidade de lutar e ganhar por muitos títulos na Gávea. Então, ele falou que com o número de competições e com a qualidade técnica que ele tem em mãos, ele tem muitas possibilidades de ganhar vários títulos no Flamengo. Coisa que não é mentira, né, gente? Verdade pura. O Mundial de Clubes será no Marrocos, pessoal, entre o dia 1º e 11 de fevereiro. As cidades onde os jogos serão realizados são Rabat e Tanger. Tá? A cidade de Rabat, que é a capital, vai ser a final. E a outra cidade, Tanger, vai ser as semifinais. Tá bom? O Rabat, que é a capital, o estádio do Rabat, tem capacidade para 50 mil pagantes. E o Tanger, que vai ser as semifinais, tem capacidade de 65 mil pagantes, tá bom? Então essas são as informações a respeito do Mundial. Vamos falar do Gerson, galera. Gerson, meio campo, que chegou do Olympique de Marseille, que retornou à Gávea, já tinha jogado na Gávea e agora retornou novamente ao Flamengo. Ele chegou, se apresentou e deve jogar como segundo volante, posição que ele ganhou vários títulos no Flamengo. É aquele que liga a defesa ao ataque, coisa que o Gerson faz com maestria, né, gente? Mas é um jogador que também pode ser escalado em outras posições. Ele já jogou na ponta direita, no Flamengo e também no Fluminense. Ele pode ser escalado como terceiro homem de meio campo, enfim. É um jogador polivalente que tem capacidade para jogar em várias posições, tá? Flamengo estreia, pessoal, na Copinha às 21h30 de hoje contra o Floresta do Ceará. Já tá jogando, né, gente? Flamengo busca o penta da Copinha, tá? Flamengo também, galera, ainda está no mercado em busca de um goleiro, que deve ser o Rossi, do Boca Juniors, de um meio atacante, que deve ser o Quinteiro, do River Plate, e também de um atacante que talvez seja o Talisca, tá? Que o Flamengo está negociando. Enfim, gente, não acabaram ainda as contratações do Flamengo, tá? A Copinha, o Flamengo tem o elenco já definido para a Copinha São Paulo. O Flamengo está levando os goleiros Caio Baroni, Daniel Alves, Diogo, João Cangani e Lucas Furtado. São os goleiros que o Flamengo vai levar. Laterais, Daniel Salles, Felipe Bryan, Zé Wellington e Richard. Zagueiros, César Benavides, Darlan, Felipe Vieira, Iago e Mandovan. São os zagueiros do Flamengo. Meias, Daniel, Rogério, Dudu, Everton, Jean Carlos, Keder, Pedrinho, Ryan Lucas e Rodrigo Everson. São os meias que o Flamengo vai levar. Meias e volantes, né? Atacantes, Ariel Soares, Felipe Lima, Lucas Bairus, Lohan, Peterson e Ryan Luca, o Wallace Ian também. Esse é o time do Flamengo que vai para a Copinha, o elenco do Flamengo que vai jogar a Copinha, e o técnico do Flamengo é o Mário Jorge, tá? Galera, vamos falar agora do Vasco da Gama. O Vasco, o Luca Orellano é aguardado no Vasco, era aguardado hoje no Vasco para fazer exames e assinar por 5 anos. O jogador foi comprado junto ao Vélez da Argentina. Até umas 6 horas da tarde, onde eu pesquisei, o Luca ainda não tinha se apresentado, né? Não sei se se apresentou mais tarde. Amanhã a gente vai saber. Pumita Rodrigues, lateral direito do Nacional do Uruguai, assinará com o Vasco até dezembro de 2026. O jogador chegou ao Rio hoje e vai assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2026. Mais um contratado pelo Vasco. Vasco desistiu de Kehler, o goleiro do Inter, e
e agora parte com tudo para contratar o Ivan do Corinthians, que passa a ser a prioridade e deve assinar com o Vasco nos próximos dias. O meio argentino Sarrafiori se despede do Vasco, jogador que ficou afastado 10 meses por causa de lesão, busca novos ares e está se despedindo do elenco do Vasco. É um bom jogador, veio do Inter, mas no Vasco ele não teve sorte, se contundiu e ficou muito tempo parado. Vasco pode apresentar mais 3 reforços essa semana, um goleiro, um meia e um volante, tá? Então as buscas do Vasco continuam, galera, não parou não. Vasco pagou prestações que estavam em atraso de dívida com Maxi Lopes e evitou punição, tá? Vasco podia ser punido, pagou as prestações em atraso, está em dia, não deve nada, está em dia com Maxi Lopes. Alex Teixeira, atacante do Vasco, encerrou o contrato com o Vasco ontem e o Vasco já havia feito uma proposta para renovação, o atleta achou baixa e o Vasco decidiu não aumentar a proposta. A proposta vai ser aquela mesmo. Se o atleta aceitar, bem. Se não, que procure um clube para jogar. Vamos falar do Botafogo, galera. Botafogo estreia amanhã às 11 horas da manhã na Copinha contra o Pinheirense. O jogo vai ser em São Carlos, em São Paulo. Destaques do Botafogo nessa Copinha. Jefinho, lateral esquerdo. Não é o ponto esquerda, não. É o lateral esquerdo, de 20 anos. João Felipe, volante. Raí, meio campo. Bernardo Valim, meia. E Fabiano, ponta esquerda. Esse Fabiano é um baita jogador. Arisco, driblador. Muito bom jogador esse Fabiano do Botafogo. A Ferdi colocou o clássico Vasco e Botafogo para o dia 23 de janeiro, galera. Numa segunda-feira à noite. Com local a definir. Será que isso aí é uma punição para o Vasco e Botafogo? Vamos ver, né? Botafogo tem interesse em Rafael Ratão, de 27 anos. Ele joga no Toulouse da França. E segundo Jorge Nicola, ele tem contrato até julho de 2024 com o Toulouse. O Inter também sonda o jogador. Então, pode pintar no Botafogo e pode pintar no Inter também. Os dois times brigam pelo jogador. Nunca ouvi falar. Rafael Ratão, nunca ouvi falar em Rafael Ratão. Tem uns caras que aparecem que a gente nem conhece, né, gente? É incrível. Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes da Argentina, 27 anos, avaliado em 3,5 milhões de euros, 20 milhões de reais, é sondado pelo Botafogo, tá? E o jogador da zaga, Joel Carli, veterano, né? Vai renovar o seu vínculo com o Botafogo por 6 meses para encerrar contrato. Depois que ele encerrar o contrato, ele vai assumir um cargo na base do Botafogo. Nada mais justo com o Joel Carli, que sempre foi um zagueiro que defendeu o Botafogo com muita raça, galera. Muita raça do Joel Carli. Vamos falar do Fluminense? Então vamos. Reapresentação do elenco foi hoje. Fizeram exames e testes físicos para os contratados e para todo o elenco em geral. Tá? Houve alguns jogadores que não se apresentaram. Natan não se apresentou nem no Fluminense, nem no Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu vou falar o motivo. John Arias está lá fora e o Cano também não conseguiram avião para chegar a tempo. E o Diniz, que está com um problema particular de família. Tá? Fluminense sondou o Dodô, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, e recebeu uma negativa da diretoria do Galo. O jogador será titular enquanto Arana estiver machucado. Tá? Então o Dodô foi sondado também para o Fluminense. A gente pensava que o Fluminense estava satisfeito. Nada, ele estava sondando o Dodô também. Aí ia ser um lado esquerdo muito forte, né? Com Dodô e Jorge. Mas tentou, pelo menos. O Fluminense se prepara para estrear na Copinha e busca o Hexa. O Fluminense já pensa e busca o Hexa. O jogo vai ser amanhã às 17h15. O Fluminense pega o Porto Vitória do Espírito Santo. O jogo vai ser em Taubaté, tá? Dos titulares, galera, apenas João Arias ainda não estendeu o seu vínculo com o Fluminense. O clube quer aumentar 1 ano de contrato. O contrato dele acaba em dezembro de 2025. O Fluminense quer até 2026. E quer dar um aumento ao jogador. O jogador está sendo muito assediado por times da Europa e o Fluminense quer se tranquilizar, né?
mas o jogador está fugindo aí do acerto com o Fluminense. O Fluminense terá excesso de meias atacantes nessa temporada, galera. Serão Ganso, Natan, possivelmente, Arthur, Thiago Neves e agora o recém-contratado Giovani. Então são 5 para a posição de meia atacante. Em 2022 a gente tínhamos poucos e esse ano teremos 5. Carioca, pessoal. Fluminense estreia dia 14 às 16 horas contra o Resende, a princípio no Raulino de Oliveira, mas talvez o mando de campo possa mudar para o Maracanã, porque o Resende aceitou vender o mando de campo se o Fluminense quiser. O Fluminense talvez jogue no Maracanã se os titulares todos jogarem. Giovani, meio atacante de 20 anos, revelado pelo Santos e atualmente no Ajax da Holanda, foi contratado em definitivo pelo Flu. Ele tem contrato até dezembro de 2023, podendo renovar até 2024. É uma grata surpresa, é um jovem jogador, o Fluminense contratou, não sei se é para suprir a falta do Natan. Vou falar agora do Natan. O Natan, que estava tudo certo para o empréstimo do jogador até o ano que vem, pode não sair esse empréstimo, porque o pai do jogador, que é seu procurador, pediu um percentual a mais para assinar com o Fluminense. Já estava tudo certo e o cara pediu um dinheiro a mais. Então eu sou presidente do Fluminense e eu desisto. Até porque o Natan não jogou nada. Não jogou nada esse ano para fazer valer aumento de salário, né? Então, eu se fosse Fluminense desistia, tá? Deixava ele lá no Atlético. Nem no Atlético ele vai ficar, porque o Atlético não quer ele. O treinador do Atlético não quer o jogador. Vamos falar agora do mercado da bola, galera. São Paulo libera Igor Gomes para negociar com o Atlético Mineiro. Então Igor Gomes está livre para fechar com o Atlético. Grêmio próximo de fechar com o Fábio, lateral direito do Nantes da França, irmão do Rafael do Botafogo, lateral direito do Botafogo. Ricardo Oliveira, ele mesmo, veterano, é o novo atacante do Brasília, tá? Yuri, volante, ex-Juventude, ex-Fluminense, ex-Santos, fechou com o Mirassol de São Paulo. Dejan Louren, zagueiro croata do Zenit, fechou com o Lyon da França, tá? Galera, por hoje é só. Peço a galera que não é inscrito que se inscreva no canal, que deixe um like para ajudar o canal a crescer. E tamo junto, galera, tamo junto. Eu e vocês, pra gente bombar esse canal aqui. Valeu? Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã na gravação do novo vídeo para vocês, tá? E não deixem de assistir os vídeos que eu vou fazer separado de cada time. Eu vou gravar ainda hoje um vídeo falando do Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, enfim. Não deixem de também assistir o vídeo e deixar um like também, tá bom, galera? Um abraço, boa noite a todos.